Criciúma prepara a campanha de vacinação para o final de semana e você vai ver também. Ministério da Saúde confirma mais 2 casos da varíola do macaco no país. Um levantamento mostra que faltam medicamentos nas farmácias brasileiras. O presidente Jair Bolsonaro sanciona com veto a lei que permite renegociação da dívida do FIES. Um cafezinho pode fazer você exagerar na hora das compras. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quinta-feira, 23 de junho de 2022. O tempo continua chuvoso em todo o sul catarinense. O Ministério da Saúde confirmou mais 2 casos de varíola do macaco no país. O total agora de 11 casos, os novos pacientes são de São Paulo, com histórico de viagem para a Europa. E as discussões sobre a mudança do nome de varíola do macaco, que alguns países e especialistas consideram humilhantes, começaram com o apoio na Organização Mundial da Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, os homens infectados pela varíola do macaco com 36 e 38 anos de idade têm histórico de viagem para a Europa. Os pacientes que residem em São Paulo estão estáveis, sem complicações e são monitorados pelas secretarias de saúde do estado e município. As novas detecções de contaminados pelo vírus foram feitas pelo laboratório Adolfo Lutz, em São Paulo, por meio do método de isolamento viral. Segundo o Ministério, todas as medidas de contenção e controle da doença foram adotadas imediatamente após a comunicação de que se tratava de um caso suspeito de varíola do macaco, com o isolamento dos pacientes e rastreamento dos seus contatos. No momento, o Brasil registra 11 casos confirmados, sendo 7 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul e 2 no Rio de Janeiro. Mais 10 casos suspeitos permanecem em investigação. 2 dos casos já confirmados receberam alta e os outros seguem em monitoramento e isolados. Um levantamento mostra que faltam medicamentos para mais de 1.000 farmacêuticos somente na capital de São Paulo. O levantamento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo mostrou que mais de 1.120 instituições farmacêuticas relataram falta de medicamentos. E isso corresponde a 98% das respostas válidas na pesquisa, que foi feita no final de maio. E entre os produtos em falta mais citados pelos participantes do levantamento estão os antimicrobianos, como a amoxicilina e a azitromicina, os mucolíticos, como a acetilcisteína, os antihistamínicos como a loratadina e os analgésicos como dipirona, ibuprofeno e paracetamol. E segundo os farmacêuticos entrevistados, as razões que levaram à escassez são a alta demanda não esperada, a falha de fornecedores, os preços muito altos e problemas logísticos para a distribuição de insumos relacionados à guerra na Ucrânia e também ao lockdown na China. E agora, a grande preocupação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo é que a maioria desses medicamentos em falta é destinada justamente às crianças. O mesmo está acontecendo aqui em Santa Catarina. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com veto a lei que permite a renegociação de dívidas do Programa de Financiamento Estudantil, FIES, publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, e beneficia alunos que aderiram ao FIES até o segundo semestre de 2017. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite o abatimento de até 99% das dívidas de estudantes com o FIES. A lei beneficia os alunos que aderiram ao FIES até o segundo semestre de 2017 e foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira. A lei tem origem na medida provisória 1090 de 2021, que foi aprovada pelo Senado em maio. Quem tem débitos não pagos há mais de 90 dias da data da publicação da medida, ou seja, desde 30 de dezembro de 2021, pode ter desconto de 12% no pagamento à vista ou parcelar o débito em 150 meses, com perdão dos juros e das multas.
Se o débito passar de 360 dias, os descontos são a partir de 77%. Para os devedores inscritos no Cadastro Único, o percentual de desconto pode chegar até 99%. Para fazer a renegociação, o estudante deve procurar os canais de atendimento que serão disponibilizados por agentes financeiros, como Caixa e Banco do Brasil. A seguir, um cafezinho pode ser alvo de muito gasto para quem sai às compras. O turismo nacional voltou a crescer, segundo a Federação do Comércio. Em abril, o brasileiro voltou a viajar e o setor faturou mais de 15 bilhões de reais. O turismo brasileiro cresce em ritmo acelerado após mais de 2 anos de pandemia. Em abril, o setor registrou aumento de quase 48% na comparação com o mesmo período do ano passado. O faturamento chegou a 15 bilhões de reais no mês. Os dados são do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo. De acordo com o levantamento, os números foram impulsionados pelos feriados no mês. Segundo os dados, falta pouco para atingir o patamar pré-pandemia, 96%. Já o turismo de negócios pouco contribuiu para o bom resultado do mês, já que muitas empresas preferiram manter, por enquanto, as reuniões online. E o turismo internacional segue abaixo de 40% e deve demorar mais tempo para se recuperar. Um cafezinho pode fazer você exagerar na hora das compras. Esse foi o relato de uma experiência feita com clientes em um shopping, no qual os que consumiam a bebida acabaram abrindo mais a carteira. Quem não gosta de começar o dia tomando um bom café ou até depois do almoço? Não é à toa que a bebida é a segunda preferida dos brasileiros. Além de dar energia, a cafeína é o estimulante mais popular do mundo. Só que pesquisadores do sul da Flórida descobriram que a bebida está relacionada diretamente com o aumento do consumismo. A cafeína libera dopamina no cérebro, o que excita a mente e o corpo, levando a um estado energético mais alto e, consequentemente, aumenta a impulsividade e diminui o autocontrole. Para comprovar essa teoria, os pesquisadores fizeram um experimento que consistia em instalar uma máquina de café expresso nas entradas de 3 lojas. 2 na França, uma de varejo e outra focada em artigos do lar, e a outra em uma loja de departamento na Espanha. Cerca de 300 clientes receberam uma xícara de 100 miligramas de café de cortesia e outros receberam bebidas descafeinadas e água. No final, eles compartilhavam seus recibos de compra com os pesquisadores. O resultado? Quem tomou café gastou 50% a mais na hora das compras e escolhiam cerca de 30% mais itens do que aqueles que não tomaram. Fora isso, a bebida também influenciou os tipos de itens que eles compravam. Os amantes do café adquiriam mais itens não essenciais, como velas perfumadas e fragrâncias, do que os outros compradores que se mantinham firmes e objetivos nas compras. Apesar da relação do café com a impulsividade na hora das compras, não há pesquisas sobre o consumo de café ou outras bebidas cafeinadas podendo influenciar o comportamento das pessoas na hora de gastar com produtos. De qualquer forma, fica a dica: se for comprar, não beba café. E se a intenção não é gastar, tenha mais cuidado com as pausas do passeio no shopping para uma pequena xícara de café. Abastecer o carro está cada vez mais caro e muitos motoristas estão criando hábitos que podem ser prejudiciais para os veículos. Fatores que podem pesar ainda mais no bolso por causa dos custos de manutenção.
Celso tem um posto de combustíveis na região central de São Paulo. Depois do último reajuste de preços da Petrobras, viu a freguesia diminuir a frequência no posto. Outra mudança foi a quantidade de combustível comprada pelo motorista. Geralmente o cara coloca 50, 20, só para rodar naquele momento, né? A grande maioria. O preço médio da gasolina em São Paulo é de R$ 7,20, uma diferença de R$ 2,00 em relação ao etanol. Mas muitos motoristas ainda preferem pagar mais pelo combustível fóssil por causa da maior autonomia em relação ao vegetal. Por que pareça, a diferença está grande, chega a quase mais de R$ 2,00 e ainda é um equilíbrio de vendas, né, entre gasolina e álcool. Mas esses altos preços estão levando os motoristas a criarem hábitos que prejudicam o bom funcionamento do veículo, aumentando ainda mais essa conta. Como, por exemplo, andar com pouco combustível no tanque. O nível muito baixo de combustível é um desgaste prematuro da bomba de gasolina que está dentro do tanque. Tá? Não que isso seja absurdamente diferente, mas o combustível mais baixo aquece mais o combustível, a bomba trabalha mais quente, acaba queimando com mais facilidade. E quem pensa que abastecer o tanque ultrapassando o limite resolve esse problema, se engana. São dois problemas. O ideal vai abastecer, vai encher o tanque, no primeiro clique da bomba, pare. É ali, parou. Né? O clique existe para isso. Se você abastecer além disso, você pode perder um pouco de combustível por evaporação e afetar alguns sistemas de controle de poluentes do carro. Um sistema chamado canister, se ir combustível, ele vai estragar. Então, pensou que vai economizar? Não, você vai gastar mais dinheiro com a manutenção do carro. Em busca de economia, alguns motoristas se preocupam apenas em comparar os preços dos postos de combustíveis do etanol e da gasolina. Mas olha só, em alguns casos, uma simples manutenção correta do veículo pode fazer a diferença quando o assunto é a autonomia de um tanque de combustível. Começar pelo pneu. A falta de calibração dos pneus afeta muito o consumo de combustível. Pneu murcho, pneu mais vazio, ele demora um percurso maior para percorrer a mesma distância. O carro já fica mais gastão, consome mais combustível. Fora a parte mecânica, né, que realmente a falta de manutenção vai aumentar demais o consumo de combustível. Escopino, essa falta de manutenção, quais as peças que os clientes acabam esquecendo? Só lembram quando vai fazer aquela manutençãozinha, vou viajar final de semana, só lembra do carro quando vai viajar. Quais as peças que mais se demoram para trocar no carro? Bom, os veículos são máquinas e por serem máquinas tem peças de desgaste, tem lubrificação, tem arrefecimento, que é a troca de calor e daí por diante. O básico, que seriam os filtros, óleo de motor, né, óleo de transmissão, filtro de ar, afetam diretamente o consumo de combustível, assim como as velas de ignição, por exemplo, nos motores flex. Vela gasta, aumenta o consumo imediatamente. Então, essa falta de manutenção afeta diretamente o aumento de consumo. O que é o recomendável? Manutenção preventiva a cada 10 mil quilômetros ou 6 meses, o que vencer primeiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou o reajuste de até 63,7% dos valores das bandeiras tarifárias, ou seja, a cobrança extra na conta de luz para o período de julho de 2022 a junho de 2023. Os novos valores serão praticados a partir de 1º de julho. A diretoria da ANEEL aprovou os novos valores das bandeiras tarifárias, cobrados de forma adicional na conta de luz, de acordo com as dificuldades de geração de energia. A proposta aprovada traz aumentos na ordem de 60% nos valores das bandeiras tarifárias amarela e vermelha. O valor da bandeira amarela deve ser aumentado em 59,5%, passando de R$ 1,87 a cada 100 kW consumidos, para R$ 2,98. Já a bandeira vermelha 1 vai de R$ 3,97 para R$ 6,50 a cada 100 kW, alta de 63,7%. O patamar mais caro da bandeira, a vermelha 2, passou de R$ 9,49 a cada 100 kW para R$ 9,79, aumento de 3,2%. A Agência Nacional de Energia Elétrica destacou que, apesar dos aumentos, os patamares seguem abaixo da chamada bandeira de escassez hídrica, que foi adotada até abril deste ano para bancar os altos custos da geração.
A definição dos valores não significa sua aplicação imediata, já que a bandeira tarifária é definida mensalmente pela agência reguladora. Apesar da vigência dos novos patamares começar a partir de julho, a expectativa é que seja mantida a bandeira verde, sem cobrança adicional nos próximos meses. A Assembleia Legislativa recebeu a reunião ordinária do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, que debateram em vários assuntos a chegada do cidadão até o sistema no município. A Assembleia Legislativa recebeu na manhã desta quinta-feira reunião ordinária do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, o COEGEMAS. Entre os temas tratados, as atribuições funcionais do INSS e os trabalhadores do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Além de outros assuntos, como explica a presidente do colegiado, Maria Cláudia Goulart, que também é secretária da pasta em Florianópolis. Nessa reunião nós temos diversas pautas que envolvem a atuação dos gestores municipais da política de assistência social, que vão desde a interação com o INSS, então com outras políticas públicas, até as dificuldades na relação com o governo do estado. E algumas pautas como o cofinanciamento, como o monitoramento, a regionalização dos serviços. A regionalização tem sido a principal pauta, uma vez que os serviços de alta complexidade não são, em sua maioria, atendidos em todos os estados. Então, há municípios pequenos que têm uma demanda, por exemplo, de serviços de acolhimento, mas não têm acesso. E também não há uma possibilidade de estruturar todo um serviço por pouca demanda. Mas, quando é necessário, se faz necessária a busca de um serviço. Então, a proposta e toda a legislação traz a importância e a obrigatoriedade do Estado em propor esses serviços regionais. Essa é uma pauta que vem sendo discutida pelos gestores e também está sendo tratada aqui. A deputada Luciane Carminati, que preside a Frente Parlamentar de Assistência Social, reforça a importância da discussão das políticas públicas do setor ocorrer no Parlamento catarinense. Estamos numa luta para garantir que esta política da assistência social ela se consolide, se fortaleça, se efetive, porque nos municípios os cidadãos mais pobres, mais vulneráveis batem na porta do CRAS, batem na porta do CREAS, dos programas, estão atrás dos benefícios eventuais, do próprio BPC, que é voltado para o idoso, para a pessoa com deficiência, e nós percebemos que então é preciso que o Estado todo enxergue a importância desta política de proteção social. A seguir, Criciúma se prepara para a campanha de vacinação no final de semana. O município de Criciúma assinou hoje com a empresa que irá fazer o planejamento de mobilidade urbana para o município colocar em prática nos próximos anos. Criciúma é o maior município do sul de Santa Catarina e está se transformando em um polo industrial e um celeiro de startups. O município já tem uma população de mais de 217 mil habitantes e uma frota de 150 mil veículos. Esses são os dados do IBGE e do Detran. Pensando nesse novo cenário, no futuro, a ordem de serviço para elaborar um plano de mobilidade urbana do município foi assinada na manhã desta quinta-feira. O desenvolvimento do plano de mobilidade, que vai acontecer ao longo dos próximos 12 meses, pretende ter uma discussão bem ampla com a sociedade constituída e ele vai resultar num documento e um projeto de lei que pauta as decisões futuras para as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da mobilidade urbana de Criciúma. O documento vai contemplar a realização do estudo de pesquisas e levantamentos, análise de dados, elaboração de mapas temáticos, elaboração de planos de ações. As propostas também devem abranger planos de ação de curto prazo para a implementação até 2030, médio prazo para a implementação até 2040 e longo prazo para 2050. Ele tem uma ação muito relacionada com o plano diretor da cidade, uma vez que ele vai pautar aquilo que se pretende fazer e de que forma que se espera que a cidade de Criciúma se desenvolva ao longo dos próximos anos. E dentro desse critério de desenvolvimento ao longo dos próximos anos, das próximas décadas, também inclui aquela
preferência para que determinados polos geradores de viagens se instalem em uma determinada localidade e não em outra. Em função dessa instalação, naturalmente, o tráfego muda naquela região e a necessidade de mobilidade também. Isso vale para loteamentos, para shopping centers e para diversos outros tipos de polos de mobilidade, de geração de viagens. Por conta disso, o plano de mobilidade serve como, mais uma vez, parâmetro para que os técnicos da Prefeitura possam definir o que deve ganhar prioridade em termos de ações e obras futuras. O plano de mobilidade urbana também é uma das metas do plano estratégico para a gestão municipal. Além disso, a elaboração do plano garante o recebimento de recursos federais para a mobilidade urbana do município. A Prefeitura de Criciúma vai investir cerca de R$ 725 mil nesta elaboração do estudo. O plano terá em ênfase também a malha cicloviária e no escoamento de cargas, além da melhora da circulação de moradores nos ambientes urbanos, e terá o prazo de confecção de 1 ano. E nesse final de semana vai acontecer um movimento em Criciúma, o Criciúma Vacina, onde os 3 parques do município estarão com as equipes de vacinadores para colocar as carteirinhas em dia da população. Bom, a população de Criciúma neste sábado tem um compromisso, principalmente aqueles que ainda não se vacinaram contra a influenza e também não levaram as crianças para se vacinarem contra o sarampo na sua dose de reforço. A campanha nacional continua e o município de Criciúma abre também para toda a população que queira fazer essas vacinas. Então, neste final de semana, os 3 parques vão estar recebendo uma força-tarefa da saúde. Sobre isso, quem vai conversar com a gente é o secretário de saúde do município, Arleu da Silveira. Arleu, então, esse final de semana é uma grande oportunidade para as pessoas que dizem não ter tempo irem se vacinar, né? Exatamente. Nos nossos 3 parques aqui do município de Criciúma, sábado das 13 às 17, domingo das 10 da manhã às 17 horas, estaremos com toda a nossa equipe e desde já agradecer às entidades civis e militares que também estão envolvidos nessa grande campanha Criciúma Vacina. E essa campanha vem justamente para buscar essas pessoas que precisam fazer a vacina, né? O vírus da influenza está aí, o mais forte, né, que é o H3N2, já tem registros na cidade, também a gripe sazonal, enfim, é uma oportunidade das pessoas se cuidarem, né, Arleu? Exatamente, nós estamos com uma baixa, e não é só Criciúma, né, a nível nacional, de vacinação, atingimos 47% e o nosso pleito junto ao Ministério da Saúde é 92%. Daí então a ideia do prefeito Salvaro de levar a equipe de governo até os parques para que as pessoas tenham a condição, ou no sábado ou no domingo, de fazer a vacina. Agora não tem mais desculpa, se tem problema para resolver no sábado, resolve no sábado, vacina no domingo. Se não quiser fazer um churrasco no domingo, vacina no sábado, estaremos à disposição. A vacina ela não tem contraindicação, né? A não ser que a pessoa tenha um sintoma gripal muito forte, esteja apresentando algum problema que não pode vacinar, febre, enfim, inclusive as crianças, né? Exatamente, né? Tem um protocolo médico de quem tem algum tipo de problema, né? É bom sempre pegar a participação e o de acordo do médico clínico para que faça a vacina, mas de maneira geral estaremos lá com a nossa equipe de vacinação, os nossos vacinadores, já para colocar em dia as carteirinhas das crianças. E os pais têm que levar as crianças para fazer a vacina, porque as UTIs neonatal, as UTIs pediátricas estão todas lotadas no estado. Então, é um dia muito importante para a nossa cidade. E isso é bom frisar, né? Tanto as UTIs pediátricas quanto também as adultos, né? As gripes, né? As doenças sazonais agora do inverno estão superlotando as UTIs e não tem condições, né? Por mais que se abra UTIs, elas vão estar sempre lotadas se o pessoal não se cuidar. Exatamente, né? Eu digo sempre, eu acredito na vacina, né? Os números estão aí. Quem não lembra de 2 anos atrás, o sufoco que estávamos, usando máscara, distanciamento, sem saber para onde iríamos acabar. Veio a vacina, os números baixaram bastante, mas também houve um certo relaxamento das pessoas para tomar a 3ª dose. Muitas pessoas dizem assim, olha, mas me deu uma febrezinha na segunda, mas é melhor dar uma febrezinha na segunda, de 1 dia ou 2 dias, que é normal, do que ficar 40, 50 dias numa UTI, muitas vezes internado e de repente até nem volta para casa.
E a gripe também faz isso, né, Arlan? A influenza também faz isso, né? Tanto é que alguns conhecidos meus estão trabalhando de maneira online porque pegaram uma gripe muito forte e não estavam vacinados. Então, é muito importante também fazer a vacina da gripe. Só ressaltando, as crianças também vão estar recebendo a vacina do sarampo no sábado e no domingo. Às 12, 13 ou até a 13ª vacina, conforme o caso, estaremos com a equipe de vacinação infantil também para vacinar e colocar a carteirinha em dias. Ressalto que nós temos 7.000 crianças de 5 a 11 anos que não têm o esquema vacinal completo. Daí a gente pede por gentileza que o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, dê uma olhadinha lá na carteirinha de vacinação da criança e leve até o parque. Vai ter várias entidades junto com pipoca, algodão doce, isso é além da vacina, que não é uma agulhinha que não dói nada. Também o importante é a imunização. Então tá certo. Obrigado pelas informações. Então a população deve se vacinar neste final de semana nessa grande campanha que o município está fazendo para colocar as vacinas em dia. Vacinar é saúde. Voltamos ao estúdio. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você encontra seguindo as redes sociais, @TV Primavera no Facebook e no Instagram. E também você acompanha a nossa programação e os nossos vídeos no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. A todos vocês uma boa noite, até amanhã.